Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor, colocando diante dele as nossas vidas, pedindo que ele nos abençoe, crendo naquilo que ele está fazendo por nós. Hoje eu quero meditar com você no Salmo de número 5, os versículos de 1 a 4. Salmo 5, de 1 a 4 diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, porque é a ti que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Amém? Irmãos, o Senhor Deus nos deixou muitos meios de graça para que nós, então, sigamos na nossa caminhada e possamos viver a nossa vida cristã. Meios de graça são meios pelos quais nós encontramos e temos comunhão com Cristo, meios que fortalecem a nossa fé, que nos ajudam no nosso processo de santificação. Enfim, são os meios que Deus nos deu para que nós possamos então caminhar rumo ao céu. E um dos meios de graça que Deus nos deu é a oração, né? Assim como a leitura da palavra de Deus, a participação da comunhão com os irmãos, a ceia do Senhor, o serviço que nós prestamos na igreja. Todos esses são meios de graça, mas a oração é um importante meio de graça que Deus nos deixou, um meio pelo qual nós então podemos fortalecer a nossa fé e alcançar então aquilo que precisamos na nossa caminhada, na nossa vida diária. E orar, irmãos, é uma coisa essencial na vida do cristão. O nosso hábito, a frequência com que nós oramos, e às vezes antes de fazer cada uma das coisas do nosso dia, às vezes até mesmo coisas corriqueiras, isso demonstra que nós entendemos que o nosso Deus é soberano e que nós entendemos que nós dependemos totalmente dele. Quando nós não oramos, né? Quando nós não buscamos ao Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor que pretendemos viver as nossas vidas à nossa maneira, que não queremos ouvir o que Ele tem a dizer, que não queremos compartilhar com Ele as nossas dificuldades e nem depender dEle na solução dos nossos problemas. E é por isso que orar é tão importante na nossa vida. Mas orar, né, tem que ser feito, é um hábito que nós devemos ter, mas nós devemos orar da forma correta, né? Existe uma forma correta de orar. O Senhor Jesus nos ensinou isso em diversas oportunidades nas Escrituras, não só na oração do Pai Nosso, mas diversas vezes quando Jesus falou sobre oração, ele sempre deixou muito claro que existe uma forma certa de orar, porque muitas vezes nós oramos da maneira errada, da forma incorreta, né? Tem gente que às vezes ora reivindicando as bênçãos de Deus como se elas fossem uma obrigação do Senhor, né? Eu decreto que isso vai acontecer na minha vida, né? Ou eu estou orando porque eu sei que o Senhor já fez aquilo que eu quero, né? Decreta como se isso fosse da sua competência e não da competência de Deus. Ou às vezes existem pessoas que rejeitam as dificuldades, né? Oram dizendo, olha, eu não aceito que esse mal venha sobre a minha vida, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito que isso aconteça comigo, né? Como se estivéssemos nós no lugar do nosso Deus. E essas orações, às vezes, né? Quando nós, então, assumimos o papel de Deus, quando nós, então, ordenamos uma bênção, ou quando nós rejeitamos o mal, ou quando nós, então, às vezes até questionamos seriamente o Senhor sobre uma situação que nós estamos vivendo, essas orações, elas não são orações corretas, não são aceitas pelo Senhor, e elas demonstram a incapacidade de quem ora de se submeter, então, ao senhorio de Cristo, né? De se submeter à vontade do Senhor, a incapacidade de quem está orando de seguir as determinações e o propósito de Deus para a sua vida. Mas, às vezes, também, nós oramos de forma incorreta porque nós oramos
e nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade, eu quero que o Senhor então trabalhe nessa situação, que o Senhor se faça presente em cada detalhe, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Mas aí nós acabamos de orar e começamos a agir, negando a ajuda que nós mesmos pedimos do Senhor, e nós então tomamos frente na solução dos nossos problemas, esquecendo que nós dissemos para o Senhor que é para ser feita a vontade dele. E nós então nos sujeitamos a cometer diversos erros, porque não esperamos aquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas. No Salmo 5, Davi então busca a Deus em oração. Essa é uma oração de Davi. E nós podemos reconhecer nesses primeiros 3 versículos 3 atitudes muito importantes que nós devemos ter quando oramos em relação ao nosso hábito de oração, a nossa vida devocional de oração. A primeira atitude de Davi que nós vamos ver aqui, logo no versículo 1, é que ele clama a Deus por ajuda. Ele diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Davi, então, vai a Deus em petição pela solução daquele seu sofrimento, e é como se ele dissesse: Senhor, veja como eu estou sofrendo e me ajude. Davi chegou diante do Senhor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim, vê o sofrimento do meu coração. Às vezes eu não sei nem expressar exatamente o que eu estou sentindo. Eu não sei dizer para o Senhor qual é a situação que eu estou enfrentando de uma forma clara ou concisa. Mas, Senhor, olha para mim e vê o quanto eu estou sofrendo. E aí Davi então clama a Deus por socorro, e aí a gente vê uma segunda atitude dele muito importante na oração, que está aí no versículo 2. Ele sabe, ele reconhece qual é o seu lugar diante de Deus, e ele diz então no versículo 2: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, porque eu imploro a ti. A gente tem que lembrar que Davi era rei, ele era rei de Israel, mas aqui ele reconhece que existe um rei muito maior do que ele, e ele diz: Rei meu e Deus meu. Ele sabe que ele é súdito, que ele é servo do Senhor. Ele não busca a Deus para reclamar os seus direitos, ele não empenha os seus próprios recursos na solução daquele problema, mas ele busca o rei, ele busca o Senhor com a humildade e com a dependência de um servo. Ele diz: eu te imploro, olha para mim, eu não tenho condições de resolver isso, mas eu imploro ao Senhor a sua ajuda, a sua graça, a sua misericórdia. Davi está dizendo: eu sei que eu não sou nada e eu sei que eu não sou capaz de resolver esse meu problema. Os meus inimigos são muitos, ele vai falar disso nos versículos subsequentes. Os meus inimigos são muitos, eles são homens maus, são sanguinários, no coração deles não existe bem nenhum. Ou seja, Senhor, eu estou numa situação impossível de resolver pelos meus próprios esforços, com o meu próprio trabalho, com os meus próprios méritos. Mas eu imploro ao Senhor que o Senhor olhe para mim e que o Senhor então tenha misericórdia de mim. E aí ele termina com uma atitude que nós devemos nos empenhar por ter. Ele espera pela atuação de Deus. E ele diz isso no versículo 3, ele diz assim: de manhã, Senhor, quando ouves a minha voz, eu te apresento a minha oração. E eu fico esperando pelo Senhor, esperando por aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Davi, então, ele expõe o seu problema, mas no lugar de terminar de orar e empreender algum esforço ali para resolver aquele problema, e arquitetar um plano miraculoso para se livrar de todos os seus inimigos, não. Ele leva em conta que ele já expôs a sua angústia diante do Deus que é todo-poderoso, e ele confia então na sua sábia resposta. Depois que ele abre o seu coração a Deus, ele diz: olha, eu aguardo, Senhor, eu fico observando, eu fico esperando. Ele confia tanto no poder, na sabedoria e no amor de Deus, que depois de orar, ele espera pela resposta do Senhor, qualquer que seja ela. Isso não significa que ele deixava de cumprir as suas responsabilidades, de fazer aquilo que era a sua responsabilidade, mas significa que ele deixava de fazer aquilo que não era a sua responsabilidade. Ele
deixava de ter atitudes erradas e precipitadas, querendo assumir o lugar e a posição de Deus. Ele esperava como um servo que o seu Senhor agisse. Ele esperava a resposta de Deus, a ordem do Senhor, a manifestação de Deus para que ele então pudesse continuar. E nós também devemos viver dessa maneira, orar, entregar nas mãos do Senhor qualquer que seja o nosso problema e esperar que o Senhor então haja. Não sair por aí arquitetando planos mirabolantes ou tentando resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, quando eles são insolúveis para nós. Nós precisamos deixar de tomar esses caminhos tortuosos a fim de fazer aquilo que é da alçada de Deus, do Deus que é eterno, do Deus que é o nosso Senhor. E nós precisamos nos dedicar cada vez mais à oração. Se você não ora, se você não entrega nas mãos do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades, o Senhor não pode te abençoar. A oração é a chave pela qual nós nos relacionamos com Deus, é a maneira que Ele encontrou e que Ele deixou, então, de de derramar bênção sobre as nossas vidas, de nos fortalecer. Nós precisamos orar cada dia mais, orar em todos os momentos, orar sem cessar, orar antes de qualquer atitude que nós vamos tomar, orar em todos os momentos e deixar que o Senhor então faça a sua vontade. Amém? Então vamos orar. Vamos continuar orando pelos enfermos, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado. O pastor Flávio hoje foi para casa, vamos agradecer ao Senhor por isso e vamos continuar orando, porque muitas pessoas ainda estão lutando contra o Covid, muitas estão com outras enfermidades. Vamos orar pela Regina, que não está bem de saúde. Vamos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos problemas, sofrimentos e angústias, e Ele vai nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, de graça e de misericórdia, Senhor, nós estamos aqui agora diante do Senhor e nós queremos colocar nas Tuas vidas as nossas mãos. Ó Deus, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos deixou um meio de graça, que é a oração. Através da oração, nós podemos chegar diante do Senhor, nós podemos expor as nossas dificuldades e nós podemos dizer: Senhor, olha para nós e veja o quanto nós estamos sofrendo. Ó Deus, nós podemos dizer: Senhor, nós imploramos porque sabemos que não somos capazes. E podemos dizer: Senhor, eu exponho diante do Senhor a minha angústia e fico esperando, fico aguardando a Tua solução. Ó Deus, nos ensina a depender cada dia mais totalmente do Senhor. Tira de nós todo o orgulho, toda a presunção. Ó Deus, tudo aquilo que nos impede de entender qual é o nosso lugar nesse mundo onde o Senhor é soberano. Ó Deus, que possamos dar ao Senhor o lugar que é devido nas nossas vidas e que possamos, ó Deus, entender que o Senhor é o Rei e que governa sobre todas as coisas. Ó Deus, nos ensina a ser humildes diante do Senhor, a aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, entendendo que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus cuidadoso, é um Deus bondoso. O Senhor é o Deus que cuida de nós, que perdoa os nossos pecados. Mesmo quando nós falhamos, ó Deus, e tornamos a falhar, o Senhor está sempre nos perdoando. Perdoa as nossas iniquidades, limpa os nossos corações, nos ajuda a estar perto do Senhor. Nos perdoa por muitas vezes não confiarmos no Senhor, sermos incrédulos em relação ao agir do Senhor e do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, nesse instante quero colocar diante do Senhor todos os enfermos. Ó Deus, aquelas pessoas, amigos, irmãos, que nesse momento precisam que o Senhor, ó Deus, os visite e traga cura. Que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que enfrentam o Covid. Ó Deus, abençoa todos, ó Deus, que estão lutando contra essa enfermidade nas suas casas, nos hospitais, nas enfermarias, UTIs. Ó Deus, visita com o Teu anjo sarador, Teu poder restaurador. Tem misericórdia, ó Deus. Visita cada um. Abençoa, ó Deus, os internos lá do Pão e Vida. Esteja, ó Deus,
sarando cada um. Abençoa também, ó Deus, a vida da família do pastor Flávio, dos que ainda estão doentes. Muito obrigado pela alta dele do hospital. Continua abençoando a vida do teu servo também. Muito obrigado porque o missionário Fernando e a sua família estão restabelecidos. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom nesse tempo de angústia e de dificuldades. Senhor, te peço também por aqueles que enfrentam outras enfermidades. A irmã Maria de Fátima, com aquela dor, ó Deus, ali no braço, que o Senhor tenha misericórdia da tua serva. Também, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando ela nos problemas que ela tem enfrentado, abençoando a sua família, trazendo salvação para a sua casa, a sua filha Alexandrina, o seu genro, o seu neto. Tem misericórdia da vida da irmã Maria de Fátima, da sua família. Te peço também pela Regina, ó Deus, que está nesse tratamento tão difícil, que o Senhor tenha misericórdia da vida da Regina, que o Senhor tenha misericórdia da sua família, que o Senhor abençoe a Regina não só fisicamente, mas que o Senhor esteja despertando espiritualmente ela e a sua família, ó Deus, a cada dia, para que eles estejam mais perto do Senhor, para que eles te busquem verdadeiramente, para que eles entreguem as suas vidas ao Senhor. Ó Deus, também quero te pedir, ó Deus, pelo irmão Feliciano, continua abençoando o teu servo, continua abençoando, Senhor, a sua família, e tem misericórdia dele, nas suas dificuldades, na sua enfermidade, nos seus problemas. Ó Deus, também quero te pedir nesse instante pelos irmãos da igreja, aqueles que são idosos, estão com a saúde frágil, precisam que o Senhor continue, ó Deus, dirigindo as suas vidas, a sua saúde. Abençoa a minha avó, ó Deus, a minha mãe também, meu pai. Abençoa, ó Deus, a irmã Marli, a irmã Roseli, a irmã Áurea. Ó Deus, abençoa, ó Deus, a irmã Kellen, abençoa a irmã Maria José, a irmã Silvia, a irmã Conceição, a irmã Nilza. Ó Deus, estende a tua mão de poder sobre os enfermos da tua igreja, restaura a saúde da irmã Lívia, abençoa ela, ó Deus, dando a tua serva a cada dia mais saúde, mais paz, mais alegria, abençoa cada um. Ó Deus, a irmã Sandra, a irmão Levi, todas as famílias da igreja, aquelas que têm enfrentado momentos de dificuldades, aquelas que têm enfrentado, ó Deus, dificuldades nos seus relacionamentos, ó Deus, aquelas que têm enfrentado dificuldades financeiras, que o Senhor tenha misericórdia de cada família, do teu povo, dos teus servos. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos os nossos adolescentes, as nossas crianças, faz uma obra de transformação nessas vidas, ó Deus, toca neles, abençoa, ó Deus, converte o coração dos nossos adolescentes, das nossas crianças ao Senhor. Abençoa aquelas famílias que precisam de salvação nas suas casas, os esposos das nossas irmãs, ó Deus, abençoa os filhos dos nossos irmãos, a família do irmão Tim, ó Deus, por quem ele ora continuamente também, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Abençoa também a vida da Kênia com aquela enfermidade, que o Senhor cuide dela. Ó Deus, abençoa, tem misericórdia. Nós precisamos da tua graça. Ó Deus, nós clamamos pelo Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos. Entregamos a vida da Cidinha, do Rosiron. Ó Deus, de todos aqueles que nesse instante colocam seus corações diante do Senhor e clamam e dizem: Senhor, me socorre. Ó Deus, olha para nós. Nós precisamos da tua graça. Nos fortalece, nos ajuda. Ó Deus, nos incentiva a prosseguir, nos consola e nos conforta. Abençoa cada um que está viajando. Ó Deus, a Lorena, o Wilson, o irmão Elcio e sua família. Que o Senhor possa estar abençoando Graciele, irmã Maria da Penha. Que o Senhor possa ter, ó Deus, estar com os teus servos, dando também paz e segurança. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, bendizemos o Senhor em cada dia, em cada momento. Ó Deus, glorificamos o Senhor porque o Senhor é santo, é justo, é perfeito. Te damos graças pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção para conosco. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amanhã é quarta-feira, o nosso culto essa semana ainda é online, 19h30. A partir da próxima semana,
nós já voltaremos com o nosso culto de quarta-feira presencial às 19h30 lá no templo da igreja. As nossas devocionais a partir da semana que vem serão apenas na segunda e na sexta. E no domingo também nós temos os nossos trabalhos normais na igreja, EBD às 9 horas e às 19 horas nosso culto noturno. Participe, se você puder ir presencialmente, vá participar da comunhão do povo de Deus. Se você não puder, participe assistindo através das redes sociais das nossas programações. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve.